Olá, alunos. Estamos aqui para a nossa aula de Direito das Coisas. Hoje eu estou gravando essa aula no dia 7 do 9, para que vocês possam ter acesso conforme a gente combinou, tá? Já peço desculpa de antemão se caso vocês ouvirem algum barulho, algum cachorrinho latindo, que eu estou na minha casa, então isso pode acontecer, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né, de direito das coisas. Nós introduzimos na aula passada sobre propriedade e hoje nós vamos continuar a fazer um gancho do que a gente já viu, né, sobre a propriedade e introduzir a nova matéria, tá? Espero que vocês aproveitem. Eu vou aqui colocar um slide para que possa ser melhor para vocês acompanharem, né? Para tornar mais fácil a dinâmica. Esse slide depois eu vou compartilhar com vocês lá no AVA. Conforme a gente também disse lá no início, que eu gostaria que vocês, gostaria não, eu peço que vocês, depois que assistirem a aula, façam um resumo, um fichamento, tá? Do que foi dito aqui, para que seja entregue no nosso próximo encontro, na quinta-feira que vem da outra semana, porque valerá pontos para vocês, tá? Espero que o aprendizado seja proveitoso e já de novo peço que me compreendam se caso vocês ouvirem algum som ao fundo, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre a nossa matéria e dar continuidade àquilo que a gente começou na aula passada, tá? Vou pegar aqui para projetar para vocês. Deixa eu ver aqui, que eu estou tentando compartilhar. Só um minuto. Agora vai dar certo. Bem, eu não estou vendo vocês, eu vou falar aqui sobre o que está aqui, tá? Espero que vocês estejam vendo esse slide. Então, nós estamos aqui falando, nós estamos aqui na matéria Direito das Coisas e a gente vai falar um pouco hoje ainda sobre propriedade. Então, puxando um gancho naquilo que a gente já viu em sala de aula, nós vamos relembrar o conceito de propriedade, né? Lembra que a gente falou sobre o que seria a propriedade, a gente falou também na aula lá em sala como é que surgiu esse instituto da propriedade na história, né? E nós vimos que esse instituto de propriedade, ainda que muito precária, muito rudimentar, ela acompanha, na verdade, o ser humano desde os primórdios do tempo, desde a época em que o homem começou a deixar de ser nômade, se sedimentar em determinadas localizações, e aí começou a surgir o instituto da propriedade, a vontade do ser humano em ter propriedade, certo? Então, isso é um instituto quase que inerente ao próprio ser humano. Obviamente que isso era uma forma bastante rudimentar, mas foi aí que surgiu a vontade do homem em ter, né? Em ter propriedade, em ter as coisas. E disso veio se desenvolvendo com o passar do tempo, com a evolução social da humanidade, e tivemos aí um boom da questão da propriedade com a era da
industrial, com o advento do capitalismo, e isso se sedimentou. Lá nós vimos, também relembrando mais propriamente na questão do Brasil, né, aqui no nosso sistema, nós vimos que a relação da propriedade era diferente, né? Nós tínhamos uma relação diferente e que, a partir da Constituição de 88, houve uma alteração nessa relação da propriedade, introduzindo aí a questão da função social da propriedade, que nós vamos relembrar daqui a pouco, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre isso, porque é um tema bastante interessante e é um tema muito importante, sobretudo quando a gente começa a estudar as questões dos interditos, possessórios, como a gente viu na posse, as ações de desapropriação, uso capião, enfim, nós precisamos entender o que é isso, né, de finalidade social da propriedade. Então, a gente viu lá que o conceito de propriedade na verdade, a propriedade em si é uma relação jurídica bem complexa, né? Então, aqui, olha, a propriedade é uma relação jurídica complexa formada entre o titular do bem e a coletividade de pessoas. Isso significa dizer que quando a gente é proprietário, quando eu sou proprietário, por exemplo, de alguma coisa, essa relação jurídica é entre mim e o bem e entre mim e toda a coletividade. Por quê? Porque eu sou dono daquele, eu sou proprietário daquele bem, para toda a coletividade, para todos, entendeu? Então, essa relação é complexa por isso, não é só uma relação entre o proprietário e o bem e a coisa, mas é uma relação que ela transcende, ela ultrapassa vamos dizer, a parte, né, entre as duas partes, ela vai, transcende e vai até a coletividade, a quem quer que seja, tá? Então, os poderes de usar, gozar, dispor e reaver a coisa estão de fato inseridos nas noções de propriedade, mas não representa todo o seu alcance. Então, nós vimos lá no Código Civil que ser proprietário é ter o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que seja que tenha pegado de forma irregular ou violenta. Nós vimos isso no Código Civil, mas não se limita só a isso, tá? Ele termina ultrapassando essa relação jurídica de propriedade, ela termina ultrapassando até mesmo esse conceito que está lá no Código Civil, tá? Lá diz: a lei civilista desprezou a relação que se impõe entre o dono do bem e a coletividade, bem como os direitos e obrigações destas, decorrentes dos quais também estão presentes neste instituto. Então, o Código Civil, ele não trata, nesse artigo, de usar, gozar, dispor e reaver a coisa, dessa relação grande, dessa relação importante que tem entre, que chega até a coletividade, entendeu? Então, por isso que a gente fala que é uma relação jurídica complexa, formada entre o titular do bem, ou seja, o proprietário e o bem, e a coletividade de pessoas, tá? Então, assim, para você falar, professora, como é que eu vou conceituar a propriedade? Não é uma coisa simples, tá? Não é simples, não existe um bordão para que vocês decorem, mas o que é importante que vocês entendam é esse primeiro tópico aí, que é a propriedade, é uma relação jurídica, tá? É a relação jurídica complexa, formada entre o titular do bem, no caso, o proprietário, e a coletividade de pessoas, tá? Então, por isso que a gente fala aqui, os doutrinadores, a maioria diz que aquela conceituação de que a propriedade, o poder da propriedade é só usar, gozar, dispor e reaver a coisa, ela não é só isso, ela tem além disso, tá? Então, a gente tem que entender bem isso, vocês têm que ter isso na cabeça. Vamos ver aqui, nesse esqueminha, eu até compartilhei lá no AVA, vocês vão ver lá, os poderes da propriedade. Isso daí é segundo Neder, tá? Um doutrinador que fala muito bem sobre o tema. Interessante vocês terem ele também como bibliografia
de vocês para estudo, para trabalho, para pesquisa, enfim. E Nether coloca esse esqueminha aí que eu compartilhei, que eu acho bastante interessante para vocês entenderem o que é o significado de cada poder desse da propriedade que está estabelecido lá no Código Civil. Então, ele fala o quê? Que usar, o que é usar a propriedade? É tirar proveito do que a coisa oferece, mas conservando-a sem resultar em sua destruição, tá? Então, eu uso a coisa, conservando e sem resultar em destruição. Então, por exemplo, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa, eu estou morando, estou usando, né, desse bem, eu estou mantendo, conservando, sem destruir. Então, isso seria o usar, esse poder do uso, tá? Também aplicado, por exemplo, nos bens móveis, um carro, por exemplo, tá? Eu estou usando, estou conservando, sem resultar em destruição. Obviamente que os bens, eles terminam perecendo, sobretudo os bens móveis, no exemplo do carro, com o tempo ele vai envelhecendo, ele vai chegando o momento, mas isso não significa que a sua função de como o uso é que você está mantendo, você tá conservando esse bem, tá? O que é gozar? Gozar é colher os frutos produzidos pelo bem, como verduras colhidas na plantação situada em um imóvel, ou mesmo o aluguel proveniente de uma locação do bem a terceiros. É exatamente isso. Então, gozar é colher os frutos desse bem, tá? Pode ser através, por exemplo, numa propriedade rural, que você planta alguma coisa e colhe e esse fruto te gera renda. Pode ser, no caso, eu tenho lá o mesmo apartamento que eu citei anteriormente, eu tenho esse apartamento e alugo esse apartamento e gozo desses aluguéis, tá? Então, isso é gozar significa isso, tá? Dispor é consumir a coisa ou destiná-la a terceiro na forma que optar, como no caso de empréstimo ou venda do bem. Dispor é o seguinte: eu tenho esse patrimônio, eu tenho essa propriedade e eu posso usá-la ela da forma que eu optar. Eu posso, por exemplo, dispor dela para aluguel, eu posso para oferecer ela numa situação de empréstimo, eu posso, por exemplo, colocar ela à venda. Então, eu tenho esse poder de dispor da forma que eu achar melhor. Obviamente que nós vamos relembrar lá na frente, cuidando das questões da função social da propriedade. Mas isso é o poder de dispor da propriedade. Se eu tenho, por exemplo, esse apartamento e eu quero pedir um empréstimo e colocar ele em hipoteca como garantia, eu tenho esse poder, entendeu? Isso significa dispor. Reaver é o poder de retirar a coisa do poder de terceiros injustamente, que a injustamente possua ou detenha, valendo-se da ação reivindicatória própria para discutir a propriedade sobre a coisa. Reaver já está dizendo. Eu tenho o poder, por exemplo, se alguém pegou injustamente algum dos poderes da propriedade, eu posso reaver esse bem, de quem quer que seja. Por isso que vai para a coletividade, de quem quer que seja. Se foi injustamente, eu, através das ações reivindicatórias adequadas, eu posso reaver esse bem, essa propriedade de quem quer que seja, tá? Então, esse esqueminha é bem interessante, é bom que vocês tenham, para que vocês possam entender essa questão dos poderes da propriedade que está disposta lá no Código Civil, ok? A gente já tinha visto essa questão dos poderes, agora a gente também viu a questão das características da propriedade. A gente começou a falar um pouco sobre isso. Quais são as características da propriedade, desse Instituto da Propriedade? Então, nós vimos que três características são as que são mais faladas, visadas e a que a gente já enxerga logo de cara, que são a exclusividade, a elasticidade e a perpetuidade, tá? Então, nós começamos a falar e vamos ver um pouquinho de cada uma, relembrar o que significa exclusividade, elasticidade e perpetuidade.
Exclusividade. Para Fiuza também é um doutrinador que fala muito sobre essa matéria, direito das coisas, com muita propriedade, é outro nome que vocês têm que ter na bibliografia de vocês, tá? Então, para Fiuza, a propriedade é considerada exclusiva porque desta decorre um único vínculo entre os proprietários, ou proprietário, e a coisa. A propriedade é una, ainda que uma mesma coisa pertença a vários proprietários. O que Fiuza quer dizer é o seguinte, é exclusiva porque aquele vínculo, por exemplo, eu tenho esse apartamento, esse vínculo que eu tenho de propriedade é único entre mim e o bem, tá? Vamos imaginar que eu comprei este apartamento também, eu e meu esposo, nós compramos junto, nós somos proprietários juntos, mas essa ligação é única entre os proprietários e o apartamento. Por isso que é exclusiva de ser único, tá? Esse vínculo é único entre os proprietários ou o proprietário e a coisa. E não significa, repetindo, por isso que eu coloquei essa parte final, que, por exemplo, a coisa não possa ter mais de um proprietário. Deu o exemplo do apartamento, quando eu compro junto, por exemplo, com meu esposo. Nós somos ambos proprietários desse imóvel. Ou, por exemplo, naqueles casos onde, através da herança, alguns herdeiros, por exemplo, são proprietários de uma propriedade rural, cada qual com a sua opinião, são todos proprietários, mas esse vínculo é único, tá? Esse vínculo entre os proprietários e a coisa é único. Então, por isso, exclusividade. Elasticidade, a gente falou também da questão da elasticidade. A propriedade é considerada elástica por ser possível estender a terceiros os poderes dela advindos sem que isto implique sua perda. Vou dar o exemplo aqui que eu dei, inclusive, em sala de aula, mas para vocês relembrar. É o caso de uma moça que empresta o seu vestido de festa a uma amiga para que o use em uma ocasião específica, desfrutando de um dos poderes atribuídos à propriedade, que no caso é o uso, né? Nós vimos lá. Porém, o vestido permanece sendo dela, né? De quem emprestou. Então, isso que é a questão da elasticidade. Eu até posso, por exemplo, dispor, né? Estender a terceiros esses poderes. O exemplo também do aluguel. Eu alugo meu apartamento. A pessoa que está, o meu inquilino, ele vai usar daquela propriedade, mas eu continuo sendo proprietário. Eu sou a proprietária, ele está no uso, na posse, usando aquela propriedade. Então, significa que esse vínculo jurídico da propriedade, ela é elástica, mesmo que eu tenha cedido a terceiros algum dos poderes da propriedade. O caso, por exemplo, do empréstimo, do vestido, o caso, por exemplo, do aluguel, é o caso, por exemplo, de eu emprestar um carro para um amigo, para um familiar, enquanto ele está com aquele bem, ele está usando, ele está tendo um dos poderes, né, da propriedade, mas eu não deixei de ser a proprietária por isso, tá? Por isso, elasticidade. Perpetuidade. A propriedade, ela é perpétua, pois, em regra, não caduca com o passar do tempo, não deixa de existir após um determinado prazo. Então, isso está claro. Ela é perpétua. Se eu nunca vender esse patrimônio, se eu nunca dispor desse patrimônio, eu vou ser proprietária dele até o fim, entendeu? Até o fim da minha vida, passando, inclusive, depois da minha morte para os meus sucessores. Mas aqui dizem regra, tá? Por quê? Porque existem as exceções. E uma das exceções ocorre na propriedade resolúvel, onde se estabelece uma condição que a propriedade seja dissolvida. Tá? Nós falamos em sala de aula sobre a questão dessa propriedade resolúvel. Então, em regra, a propriedade, esse vínculo jurídico, ele é vitalício, ele não caduca. Depois de 30 anos você não pode ser mais proprietário porque caducou seu direito. Não, não existe isso. Enquanto eu estiver mantendo, eu estiver usando, estiver dando a função social da propriedade, eu vou ser a proprietária, ok? Mas existe exceções. Uma das exceções é essa questão da propriedade resolúvel, tá?
Então, vamos entender o que é aqui no exemplo, que eu também dei em sala de aula, mas eu coloquei aqui para vocês fixarem. O que seria uma propriedade resolúvel? O que é isso de dar condição, uma condição para que a propriedade se dissolva? Então, tem esse exemplo aqui. Inácio, como muitos brasileiros, tinha um sonho de ter uma casa própria. Para tanto, foi necessário adquirir um financiamento perante uma instituição financeira para que fosse possível pagar o imóvel de forma parcelada. O contrato de financiamento tinha uma cláusula que estabelecia a alienação fiduciária do bem em favor do banco, ou seja, a transferência da propriedade resolúvel da casa ao banco a título de garantia até integral quitação do financiamento por parte de Inácio. Gente, então isso é muito claro para entender o que seria uma propriedade resolúvel. É o caso das alienações fiduciárias. Quando eu adquiro, por exemplo, nesse caso aqui, Inácio adquiriu a casa por financiamento, ele deixou a própria casa, o próprio bem, na verdade, como garantia, e isso, na verdade, quem é o dono quem é o proprietário dessa casa até o efetivo quitação do imóvel? É o banco. A partir do momento que houver a quitação total das parcelas, aí sim essa propriedade do banco se dissolve e passa a ser de Inácio, porque tem uma condição, tá? Isso é um exemplo de propriedade resolúvel. Por isso que nesse caso a gente não aplica perpetuidade, porque não é que o imóvel vai ser perpetuamente do banco, não. Ele vai ser do banco até que haja a quitação total, tá? Deu para entender isso? Espero que tenha entendido. A gente já tinha comentado na sala de aula. Esse é um exemplo claro do que seria uma propriedade resolúvel, tá? Outras espécies de propriedade também precisam ser estudadas, né? Além da resolúvel, uma que a gente fala muito, e eu coloquei aqui, que a gente não falou em sala de aula, mas a gente vai falar agora, é o caso da propriedade plena. Vai ouvir muito falar sobre propriedade plena. E o que é uma propriedade plena? É aquela que reúne o exercício de todos os poderes da propriedade, quais sejam o poder de usar, gozar, dispor e reaver a coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a propriedade plena é aquela onde eu exerço todos esses poderes juntos ao mesmo tempo. O exemplo bem claro para vocês entenderem. Eu comprei uma casa, não é uma casa financiada, eu quitei, essa casa já está quitada, já fiz a transcrição, já tenho o registro em imóveis, estou morando nessa casa, estou gozando dos frutos dessa casa, de repente, estou dispondo dela do jeito que eu quiser e tenho o direito de reaver se caso alguém me tomar de alguma forma injusta, ok? Então, eu estou usando todos esses poderes. Isso é uma propriedade plena. Isso é uma propriedade plena, tá? Agora, exemplificando como não seria uma propriedade plena. Ao emprestar um bem a um terceiro, por exemplo, não se está exercendo o direito de uso, pelo que a propriedade não pode ser considerada plena. Isso é um exemplo, gente, de como eu tenho a propriedade, mas ela não está plena. Eu emprestei, aquele caso que eu emprestei o meu carro, deixei uns dias lá, de repente, com a minha irmã, porque ela está precisando, eu tive que emprestar o carro para ela. E ela está usando desse carro. O carro continua sendo meu, entendeu? Eu não perdi a propriedade, mas eu não estou na propriedade plena. Por quê? Porque o uso, um dos poderes é o uso, e o uso quem está usando é quem está com o carro, no caso minha irmã, quem está com a posse. Entendeu? Então eu não tenho uma propriedade plena, é uma propriedade limitada. Eu estou tendo uma propriedade limitada porque o poder do uso não está comigo, tá? Então, nesse caso, ela é classificada como limitada, pois não obstante a propriedade exista e todos os seus poderes eles sejam garantidos, um desses poderes, o de usar, é exercido por outra pessoa que não é o proprietário, tá? Acontece muito também com o aluguel. Quando eu tenho lá um imóvel e eu alugo, eu continuo sendo a proprietária, mas quem está um dos poderes, que é o usar, e o gozar também, não está comigo.
né? Tá com a pessoa que tá com o imóvel, no caso, está na posse do imóvel. Eu continuo sendo proprietário, eu continuo tendo todos os direitos, né, garantidos da propriedade, mas eu não tenho a propriedade plena, tá? Isso é um conceito que vocês precisam entender, porque isso aparece muito em concurso, em questões, enfim. Vocês precisam saber esse termo, tá? Aí vamos falar mais um pouco sobre a função social da propriedade. Estou batendo muito nisso, porque isso daí é o calcanhar de Aquiles para muitas ações que versam sobre a questão da propriedade, tá? Isso foi introduzido lá na nossa Constituição, no Brasil, na Constituição de 88. Nós vimos isso, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que é a função social, né? Nós já começamos a falar sobre isso, se fala muito sobre isso, vocês já ouviram falar sobre isso. Isso é uma coisa até que, para quem não é da área do direito, já ouviu falar sobre essa questão da função social da propriedade. Mas vamos entender, né, de forma coerente, de forma correta, o que é isso. Função social da propriedade é aquele que o dono deve atribuir às suas coisas ao exercer os poderes da propriedade sobre estas, buscando, na medida do possível, tornar essa função útil à coletividade. É um princípio, ou seja, uma norma que determina a limitação do direito de propriedade buscando resguardar o bem social. Então, é o seguinte, a função social da propriedade é aquela que o dono, né, o proprietário, ele tem que usar todos os poderes da propriedade, que ele tem o direito, mas na medida do possível tornar essa propriedade útil à coletividade, tá? Então eu posso usar, gozar, dispor, reaver de quem quer que seja, mas ao mesmo tempo eu tenho que buscar que essa propriedade, essa minha propriedade, ela seja útil de alguma forma para a coletividade. Ou no mínimo ela não seja prejudicial à coletividade, vamos dizer assim, tá? É um princípio, na verdade, ou seja, é uma norma também que limita, que dá limitação ao direito da propriedade, buscando resguardar o bem social. Nós vimos que antes, no nosso Código de 1916, não, a relação com a propriedade era diferente. Esse princípio não estava ainda embutido da função social da propriedade. E aí, esse princípio da função social da propriedade é uma limitação do direito de propriedade. Há uma insurgência do Estado nessa nossa relação de propriedade. Por quê? Porque não basta eu ter o título, não basta eu ter a propriedade, não basta mas eu tenho que dar uma função social para ela. E se eu não dou essa função social, ou se eu não penso na coletividade, ou se eu pelo menos, ou essa minha propriedade de alguma forma está prejudicando a coletividade, pode ter insurgência do Estado nesse meu direito de propriedade, entendeu? Então, isso tem que estar bem fixo, por quê? Porque com a Constituição de 88, essa função social foi atribuída à propriedade e mudou-se a relação, porque o Estado passa a ser, sim, passa a ter, sim, insurgência nesse vínculo entre proprietário e propriedade. E aí é onde mora, às vezes, muitas demandas, muitos questionamentos, e que a gente precisa entender, tá? Então, vamos lá. A Constituição Federal de 88 estabeleceu a forma de cumprimento da função social da propriedade urbana e propriedade rural. Lá na Constituição de 88 vai ter dizendo, por exemplo, que seriam, né, a função social da propriedade urbana, da propriedade rural, muito embora a gente entenda que na prática muitos questionamentos, às vezes, que vão além disso daí, são levados à justiça por questão de demanda. Mas, exemplo, a propriedade urbana, por exemplo, na Constituição, exigiu o atendimento das exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no respectivo plano diretor. Então, por exemplo, eu tenho que obedecer o plano diretor quando eu vou, por exemplo, construir e reformar uma casa, né? Eu não posso, de repente, construir
um imóvel numa área de preservação ambiental, né, ou numa área de risco que não é permitida, enfim. Eu tenho os recuos, quando você vai construir uma casa, ou você vai fazer uma reforma, tem todo um plano diretor de recuo do imóvel. Isso, isso daí nós temos que obedecer. Obviamente, nós sabemos que isso no campo prático existe muitas situações que transcendem, né? Que não se consegue. O exemplo disso são aquelas comunidades, sobretudo comunidades carentes, que invadem determinadas regiões e ali começam a se criar verdadeiros aglomerados, verdadeiras comunidades em áreas, de repente, de preservação ambiental, áreas que não poderiam, de deslizamento. Nós vemos isso muito em grandes cidades. Isso daí é uma questão realmente social que é difícil de ser resolvida, porque envolve o direito à moradia, né? Um direito da dignidade da pessoa humana, e também o direito da função social da propriedade. Então, são questões bastante difíceis de serem resolvidas, de bastante repercussão social, de comoção, inclusive. Eu já falei isso em sala de aula, tá? Mas a propriedade urbana, ela tem que obedecer. Quando eu vou, por exemplo, construir, todo mundo que já fez uma construção, ou construiu uma casa, ou fez uma reforma, sabe muito bem que se não obedecer isso tem sanções, né? Se você não obedecer essas diretrizes, esse projeto tem que ser passado pela prefeitura, tem que ter todo um aval, porque senão, se você construir de qualquer jeito, você é sujeito a receber penalidades, tá? Para a segunda, que no caso é a propriedade rural, a Constituição, por exemplo, exigiu, dentre outros requisitos, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis à preservação do meio ambiente, tá? Então, é aquela coisa, nós temos que preservar o meio ambiente. Eu não posso simplesmente pegar uma propriedade, abrir, desmatar tudo, acabar com as nascentes, porque eu quero plantar lavoura em toda ela, não preciso daqui, tá? Então, um dos requisitos, nós temos também a questão da reserva legal, que tem que ser deixada, das questões das minas, que tem que deixar uma faixa, né, para que não seja assoreado as questões das águas, enfim, tem uma legislação ambiental bastante rígida, inclusive, e foi um dos requisitos que está na Constituição, isso é uma função social. Por quê? Por que esses dois exemplos, tanto da urbana quanto da rural, é uma função social? É uma função social da propriedade. Por quê? Primeiro, na urbana, se eu não faço essa diretriz, por exemplo, do plano diretor, as cidades começam a crescer desordenadas. Então, por exemplo, eu vou construir até a minha casa, até o meio-fio, minha casa vai terminar no meio-fio, o outro vai construir lá atrás, não vou deixar acesso, por exemplo, para as pessoas na calçada transitarem, entendeu? Eu vou ultrapassar o limite do muro, e isso vai prejudicar, por exemplo, a privacidade do meu vizinho. No campo do rural, eu vou tá dando, se eu não cumprir, não fizer essa adequação, né, dos recursos naturais, eu vou prejudicar de modo geral todo o ecossistema e, consequentemente, toda a sociedade, entendeu? Eu posso fazer, de repente, isso que eu faço, isso vai levar espécies à extinção, vai levar, de repente, falta de água para os vizinhos, essas coisas, se eu não obedecer, eu vou começar a prejudicar não a mim, não só a mim, mas a coletividade de modo geral. E por isso daí foi tratado como exemplo, como função social da propriedade, entendeu? Porque isso ultrapassa a minha vontade e vai prejudicar a coletividade, tanto no campo da área urbana quanto no campo rural, tá? Fiuza fala também, né, ele ressalta que é certo que o Estado procura impor a função social da propriedade, buscando sua aplicação efetiva,
sendo que o não cumprimento deste princípio importará na aplicação de penalidades ao proprietário do bem, como aumento de tributos, multa, desapropriação, etc. Foi o que eu falei. Uma vez você não cumprindo, não aplicando esse princípio da função social, você está sujeito a, desde tributo, aumento dos teus tributos, multa, até a desapropriação, tá? Então, quem tem a propriedade, quando se adquire a propriedade, tem que estar certo disso, saber que tem que obedecer essa função social. Todavia, a violência nunca será uma opção para proteger esse princípio. Eu coloquei isso em evidência para a gente entender o seguinte, de que a violência nunca, nenhum momento, nem na área do direito, a violência ela não é aceitável. Então, o meu direito de propriedade, defender a propriedade, o uso da violência, tanto pelo Estado quanto pelo proprietário, isso nunca será uma opção, tá? Existem os meios legais para isso. No que tange aos bens como móveis, como roupas e objetos pessoais, é difícil exigir do proprietário que pratique uma conduta específica visando a sua função social, pelo que a consolidação desse princípio limita-se ao beneficiar o dono, exigindo que este não cause prejuízo a terceiros ao exercer um dos poderes inerentes à propriedade do bem. A gente falou isso na sala de aula, que com relação aos bens móveis, e bens de uso que os pertences, roupas, objetos pessoais, mobiliário, é difícil de exigir o proprietário que pratique uma conduta específica visando a função social, entendeu? É difícil, não tem como. Obviamente, a pessoa que vive em sociedade, ela está limitada, tá, a não causar prejuízo para o outro. Então, meu direito vai até onde começa o do outro. Então, eu não posso, você vai ter que usar sua roupa dessa forma, você vai ter que usar ela, não pode repetir a roupa, ou você não tem como fazer isso, sabe, gente? Então, isso realmente é impossível, tá? No campo dos direitos móveis, roupas e objetos. Então, a pessoa tem que ter bom senso e a pessoa não pode prejudicar a terceiros, né, ao exercer esse direito de propriedade. Aqui tem um julgado, tá, que foi de uma ação civil pública, aonde fala sobre a questão da função social. Essa emenda diz aqui: o imóvel que não cumpre com sua função social condiz à responsabilização do proprietário, independentemente da conduta ser associada ao locatário que realiza atividade no local em desrespeito às normas ambientais, em especial quando constatada a realização de locações sucessivas realizadas no intuito de burlar a fiscalização quanto à necessidade de obtenção de licenças e alvarás ao estabelecimento. Veja, isso daqui foi uma emenda dada numa ação civil pública, e ela fala exatamente o seguinte: a função social da propriedade é em relação ao proprietário, independentemente de que quem esteja agindo de forma a não observar essa função social seja o locatário. Por exemplo, eu tenho lá, eu arrendei um imóvel rural e eu sou arrendatário, eu sou arrendante, a pessoa é arrendatária, o meu arrendatário está lá, por exemplo, está lá fazendo alguma coisa que prejudicou a questão ambiental, eu é que vou ser responsabilizado, porque essa questão da função social da propriedade é eu que vou ser penalizado, independentemente de que aquele imóvel não esteja comigo, daquele patrimônio não esteja comigo. Quem esteja praticando isso, seja a pessoa, por exemplo, o locatário, seja o arrendatário, tá? Vem para mim esse ônus, tá? A responsabilidade é minha, tá? Então, esse é um julgado que depois vocês podem pegar o número, pesquisar e ver na íntegra. Isso daqui é só ementa para vocês entenderem que a questão social, a função social, ela está relacionada ao proprietário, tá? Que o proprietário, independentemente da conduta ser associada ao locatário que realiza atividade local a desrespeito das normas ambientais, ok? Então, é isso aqui.
ao proprietário. Agora a gente vai introduzir um pouco sobre a aquisição da propriedade. Tá? Como é que se adquire a propriedade? Então, aqui nós vamos ver assim, que a aquisição ela pode se dar de forma originária, na origem, quando não há uma transferência de propriedade de uma pessoa para outra, como o caso do quê? Do uso capião, que a gente vai ver daqui a pouco, um pouco, tá? Então, a forma originária, o uso capião é uma forma originária. Não há uma transferência de uma pessoa para outra, tá? Ah, mas professora, como assim não há transferência? Não, não há transferência. O uso capião você tem uma declaração judicial dizendo que você é proprietária daquele imóvel. Não é o José que deixou de ser proprietário, transfere para o fulano que vai ser o proprietário. Não. Simplesmente vai ter uma declaração judicial dizendo, ou agora até extrajudicial, que existe o capião extrajudicial também, nós vamos ver, entendeu? Declarando que você é o proprietário. Então, é originário, não tem a transferência de uma pessoa para outra, tá? A aquisição derivada, quando a propriedade é resultado da transferência do bem a um terceiro, como uma compra e venda, celebrado entre o atual e o futuro propriedade. A derivada é mais simples da gente visualizar, compra e venda. Eu vou lá, estou vendo minha casa para Maria, eu transfiro, entendeu? Isso é uma aquisição derivada, tá? Existe um resultado de transferência de um proprietário para o outro proprietário, tá? O Código Civil de 2002 previu as formas da aquisição da propriedade imóvel, dividindo-as em uso capião, registro do título e accessão, tá? Vamos lá. Passemos a primeira análise do registro como forma de aquisição da propriedade. O que é o registro? Trata-se do registro do título de transferência da propriedade, que deve ser realizado pelo cartório de registro de imóveis competente. Então, a forma de aquisição, a gente já viu que é por transcrição no caso do imóvel, né? E aí, é exatamente aí que está. O título pode ser, por exemplo, uma escritura pública de compra e venda, tendo por objeto um imóvel, fazendo-se aqui a ressalva de que só será admitido o registro do contrato particular para fins de transmissão na propriedade quando o preço do imóvel for inferior a 30 salários mínimos. Então, gente, a aquisição da propriedade imóvel por registro é aquela formalidade da transcrição. Vai lá no cartório de registro, através de uma escritura pública de compra e venda, tá? É feita a transcrição dessa propriedade, e isso é a forma de aquisição, tá? Aqui eu faço uma ressalva para vocês entenderem que alguns imóveis que são imóveis com valor abaixo de 30 salários mínimos, é admitido o registro do contrato particular. O contrato é aquele particular que a pessoa faz, sabe? Aquele simples, um contrato particular de compra e venda. Não precisa ser aquela escritura pública de compra e venda. Aquele contrato, e você vai lá e registra. Mas tem que ser imóvel que tenha um preço venal menor do que até 30 salários mínimos. Os outros, acima desse valor, eles têm que ser através de escritura pública de compra e venda, tá? Porque senão o que acontece? Você não tem a propriedade. Se for um contrato, muitas vezes contrato de gaveta, e o teu imóvel é acima de 30, vale mais do que 30 salários mínimos, o que vai acontecer? Você não vai ser feita a aquisição da propriedade. Você pode ter a posse, mas a propriedade só depois que fizer essa escrituração, na verdade, que é a que a gente viu que chama, o termo é transcrição, tá? Então, essa é a forma de aquisição. Desse modo, não basta a assinatura de um contrato particular ou mesmo a lavratura de uma escritura pública, uma vez que a transmissão da propriedade só se consolidará após o efetivo registro do título no cartório competente, sendo a matéria regulada ainda pela Lei 6.015/73, que dispõe sobre registro público. Exatamente. Não basta só um contrato particular, tá? Que foi o que eu falei,
ou mesmo a lavratura da escritura pública, você tem que registrar isso no cartório. Quando você registra, você torna isso público. E aí, a partir disso, um do efeito da propriedade também é a publicidade. Aí você passa a ser proprietário, aí você adquire, é uma forma de aquisição dessa propriedade imóvel, tá? Esta regra comporta exceção, então toda regra tem sua exceção, referente à transferência da herança aos herdeiros, que, como será estudado no direito de sucessões, ocorre desde o momento do óbito, onde a transmissão do mote patrimonial aos herdeiros ocorre antes mesmo do efetivo registro do formal de partilha às margens da matrícula. Gente, eu não vou entrar muito nisso, porque isso vocês vão aprender em direito de família, ou já aprenderam em direito de família nas sucessões, tá? Mas essa é uma exceção, porque no caso dos herdeiros, a transferência, tá, ocorre no momento do óbito, tá? E aí a transferência ela já parte mesmo que não tenha a documentação, não tenha sido feito o registro do formal de partilha ainda, já há uma transferência presumida aos herdeiros. Mas isso eu não vou entrar, porque vocês vão estudar em sucessões, tá? E é matéria de sucessões. Só quero que vocês saibam que isso é uma exceção no caso. No caso da aquisição por registro, tem essa exceção, porque aqui a gente está vendo o seguinte: na regra, a aquisição a aquisição por registro é através da transcrição desse documento. E a transcrição, o quê? É a lavratura da escritura pública, tá? Com registro no cartório de registro de imóveis. Você tem que registrar. A partir do momento que há um registro dessa lavratura de escritura pública ou do contrato particular, havendo esse registro, você começa a ser proprietário, com exceção nas transferências por herança, tá? Então, eu não vou entrar, porque isso faz parte de sucessões, mas vocês têm que entender que isso daqui é uma exceção. A aquisição da propriedade pode se dar também por meio da usucapião, que nada mais é do que a prescrição aquisitiva de bem móvel ou imóvel e decorre da posse ininterrupta do bem durante determinado período, de acordo com a modalidade de usucapião que se invoca. Então, vamos lá. A usucapião, o que acontece com o usucapião? O usucapião, há uma prescrição aquisitiva do bem móvel ou imóvel. Ou seja, eu tenho meu bem lá e eu, de alguma forma, abandono, de alguma forma, eu tenho lá um terreno que eu vejo que a pessoa teve uma invasão, uma pessoa começou a morrer lá e eu não fiz nada, eu tive uma prescrição por determinado período e eu não tomei nenhuma atitude. Então, eu prescreve, tá, o meu direito aquisitivo. Ou seja, se essa pessoa entrar com a usucapião e provar ter todos os requisitos, o que vai acontecer comigo, que era originalmente, quem era o proprietário? Eu vou perder esse direito aquisitivo, eu perco esse direito aquisitivo, eu paro de ser proprietário e a justiça declara que o outro é o proprietário, tá? Então, lógico que quem vai entrar com o uso capião vai ter que provar que esse uso capião decorre de uma posse ininterrupta do bem durante determinado período. Determinado período vai de acordo com cada modalidade de uso capião, tá? Nós vamos ver aqui, fazer uma passagem, saber sobre as modalidades do uso capião. Então, se, por exemplo, eu estou numa casa, entrei numa casa, vivo nessa casa, há anos, eu cuido dela, eu estou pagando até o IPTU dela, eu estou mantendo ela, reformei ela por anos. E o proprietário, o dono, nunca veio requerer, nunca me procurou, ou mesmo se procurou, foi de forma informal, mas nunca tomou nenhuma medida para me tirar dali. Depois de determinado tempo, eu posso ingressar na justiça, provar que eu estou ali de forma, numa posse ininterrupta,
há tanto tempo, um determinado tempo, usando bem, e posso para requerer a uso capião. A uso capião é no sentido de que o juiz me declare como sendo a proprietária agora, não só a posseira desse imóvel, mas também a proprietária. Então, como relembra Neder, a sentença judicial, após ser levada a registro no cartório, não constitui o fato gerador da uso capião por ser esta meramente declaratória. Então, Neder fala isso, é isso que eu estou falando, sabe? O registro no cartório dessa sentença, porque assim, o que acontece quando usa capião? O juiz dá a sentença e manda oficiar o cartório para que registre essa sentença e, consequentemente, lavre uma escritura agora em nome da pessoa que entrou com o uso capião, certo? Mas não é isso que é o fato gerador do uso capião. Não é essa sentença que vai lá, que a gente vai lá e registrar. Isso é meramente declaratório, é uma sentença que declara. O que é sentença declaratória? É quando o juiz declara. Eu declaro que fulano de tal agora é o proprietário dessa casa, desse terreno. Entendeu? Isso é uma sentença. O que constitui o fato gerador é uma gama de requisitos. Então, à medida que o uso capião cria um direito de propriedade, extingue para outro esse mesmo direito, observadas as condições determinadas em lei. Então, o que constitui o fato gerador do uso capião é aqueles requisitos, entendeu? De dizer que eu estou na posse desse imóvel há tanto tempo, que eu estou pagando os impostos, que eu não entrei de forma violenta, que o dono também não tomou nenhuma providência, nunca exigiu de volta esse imóvel. Isso é que é o fato gerador da uso capião. Esses requisitos, tá? A sentença judicial de registro de imóvel, ela não é o fato gerador, ela é simplesmente a declaração. É o final do uso capião, vamos dizer assim. É quando o juiz declara, depois de ver todos esses requisitos, de todas essas condições, e ele entende que é realmente um caso de uso capião e manda declarar que, por exemplo, a Maria agora é a proprietária porque ela estava na casa há mais de 10 anos, cuidou, o dono nunca fez, e manda para o cartório registra, e a partir de então a Maria é a proprietária quando há essa lavratura desse registro, dessa sentença com registro de imóveis em nome dela, tá bom? Vamos falar resumidamente aqui alguns casos e modalidades de uso capião. Vamos lá. Modalidade de uso capião ordinário. Tempo de posse. 10 anos, posse simples, tá? O que precisa, o que são os requisitos? Precisa de 10 anos, posse simples, e quais outros requisitos? Justo título e boa-fé, posse contínua e incontestada. Justo título é, por exemplo, aquela pessoa, vamos imaginar que não seria a posse qualificada, porque não tem. Vamos imaginar que é um caso de uma herança, né? Que a pessoa teoricamente teria, mas esse inventário nunca foi feito, e aí ela nunca foi feito porque não tinha um dinheiro, enfim, aquela coisa toda. E esse herdeiro vai morar na casinha que seria dele, que ficaria com ele, mas nunca foi formalizado isso. Né? Nunca foi feito o inventário, ficou aquela bagunça toda, tinha muito herdeiro e não tinham condições, enfim. Mas ficou aquela casinha lá para o fulano, para o João. E o João, mesmo sem fazer partilha, sem nada, foi morar na casinha, que era do pai, um exemplo. E morou por lá, está morando por lá, só que ele tem a posse, um justo título, digamos assim, né? Porque ele é o herdeiro e já teriam conversado, de boa fé, e de uma posse contínua e incontestada. Ou seja, ele está lá na casa, nunca ninguém contestou, até porque os outros irmãos já sabiam que ele era o dono, que era para ser dele. Enfim, isso é um exemplo, você entende? Uma forma de posse ordinária, simples. Vamos lá, imaginando assim.
5 anos, aí tem a ordinária, 5 anos posse qualificada, tá? O imóvel adquirido onerosamente, com registro no cartório, cancelado posteriormente, possuidores devem ter nele estabelecido moradia ou realizado investimento de interesse social e econômico. Então, esse é o caso, por exemplo, tem algumas vezes tem casos assim, antigamente se comprava muito essas casas de BNH com contrato de gaveta, né? Essas casas, e aí o que acontecia? A pessoa comprava, né, do proprietário, fazia um contrato de gaveta porque era burocrático, não tinha terminado, às vezes até assumia o financiamento que faltava, enfim. E aí ficava anos aquilo, muito tempo. O meu pai até teve uma situação dessa. Só que assim, o que aconteceu? Aí esse primeiro proprietário às vezes morria. E aí, quando o que estava na posse, né, queria regularizar, ou mesmo queria regularizar a situação, ia procurar, esse proprietário já tinha morrido, e aí os herdeiros dele questionavam isso. Queriam cancelar essa venda, porque falar que não, que era um contrato de gaveta, que não tinha validade, que a propriedade era do pai, que já tinha falecido, enfim, questionavam isso. Isso seria uma forma de um uso capião de modalidade qualificada. Por exemplo, eu que eu já estou na casa, que tinha feito o negócio, que eu paguei por esse negócio e posteriormente veio a cancelar, eu posso em 5 anos já dar entrada então num uso capião, tá? Então isso seria mais ou menos uma forma de exemplificar como seria essa uso capião ordinária pós-qualificada, tá? Extraordinária, de 15 anos, posse simples, tá? Posse simples é aquela que não teve contraprestação, pagamento, independentemente de justo título e boa-fé. Então, é aquela coisa, eu entro na propriedade, não tenho justo título e sei que aquela propriedade não seria minha, eu invado, um exemplo, 15 anos, tá? Eu tenho que ter 15 anos de posse ininterrupta, tá? Extraordinária, 10 anos posse qualificada. Deve ter estabelecido no imóvel moradia habitual, realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Seria mais ou menos a mesma coisa, não tenho justo título, não tenho boa-fé, mas eu estou lá há 10 anos, já construí uma moradia, já construí uma obra, já construí alguma coisa. E essa também é uma forma de uso capião extraordinário. Especial urbana individual. Aí já vai por urbano, 5 anos. Sem oposição, requerente não poderá ser proprietário de outro imóvel, imóvel para moradia com área máxima de 250 metros quadrados. Então, assim, o individual, se é sem oposição, então quer dizer, o proprietário, quem era o proprietário da casa, por exemplo, do imóvel urbano, nunca me procurou, tá? E aí não teve oposição. O requerente não pode, quem entrar, quem está na posse, no caso, não pode ter outra propriedade, tá? Não pode ter outro imóvel, e esse imóvel que ele está ocupando, que ele está na posse, ele tem que ser um imóvel de moradia com área máxima de 250 metros quadrados, tá? Entenderam? Então, essa é a questão urbana, especial individual. Especial rural, 5 anos, sem oposição, requerente não poderá ser proprietário de outro imóvel, imóvel para moradia e produtivo, imóvel com área máxima de 50 hectares. Veja, especial rural, não tem oposição, a pessoa, a posseiro está lá há mais de 5 anos ou mais, tá? Quem está na propriedade, quem invadiu a propriedade, ou quem está na posse da propriedade não pode ter outro imóvel, tá? Não pode ter outro imóvel. Esse imóvel tem que ser para moradia e tem que estar produzindo e não pode ser superior a 50 hectares, tá? Urbano por abandono de lar, posse qualificada por 2 anos. Compartilhamento da propriedade com o cônjuge que abandona o lar, imóvel com área máxima de 250 metros quadrados e para moradia.
posse ininterrupta, sem oposição, requerente não poderá ser proprietário de outro imóvel. Isso é no caso de abandono. Então, vamos imaginar uma hipótese de que um dos cônjuges abandona o lar, tá? E o que fica, o que permanece depois de 2 anos, ele prova, né, que ele continua nessa propriedade, entendeu? Que é um imóvel, que ele não tem outro, que é um imóvel para moradia, tá? E ele pode entrar com uso capião. Se a pessoa desapareceu e ele tem aí essa posse aí de 2 anos, é bem mais rápido, né? Especial urbana coletiva, posse qualificada por 5 anos. Exercício da posse deve ser por população de baixa renda com área máxima de 250 metros quadrados. Isso, gente, é aquelas casas, aquelas situações de invasões de comunidades dentro da cidade. Existe muito. Em Dourados tem isso, tá? Eles entram nessa região, né? Seja até já com área construída, né? Às vezes, em grandes centros, eles invadem, às vezes, até prédios, né? Mas, no caso aqui, urbano, entra essa comunidade entra, e ela fica na posse por 5, eles estão lá a partir de 5 anos, né? Mais de 5 anos, e tem que ser população de baixa renda. Tem que ficar que é uma população de baixa renda. Isso tem acontecido muito, inclusive tem acontecido mutirões de regularização dessas situações, porque tem os movimentos sem teto, que eles invadem essas propriedades urbanas, né? Ficam lá por esse tempo, e aí chega determinado momento que a própria Defensoria Pública, com conjunto com a Prefeitura, em conjunto, tenta fazer um mutirão conciliatório para a regularização dessas situações, dessas populações de baixa renda. Tem que ser, obviamente, se é baixa renda, não vai ter outro imóvel, e a área não pode ser superior a 250 metros quadrados, mas aí é 250 metros quadrados por pessoa, tá? Por pessoa. Indígena, que é 10 anos, tá? Se um indígena entra, ele tem que exercer essa posse por 10 anos, e tem que ser indígena, não tem muito mais requisito. E administrativa, 5 anos contado do registro do título de legitimação na matrícula do imóvel parcelado. Contexto da regularização fundiária do interesse social. A administrativa é quando você, por exemplo, registra o título, né, de legitimação do imóvel parcelado, e depois de 5 anos contados, você pode entrar com o usucapião, na verdade, para regularizar esse título, tá? É um tipo de usucapião administrativo, uma regularização documental, tá? Nesses primeiros aqui, gente, eu dei o exemplo, para que vocês não confundam, de imóvel urbano, mas pode ser imóvel rural, tá? Mas hoje, o urbano, eles têm se aplicado muito mais aqui, tá? Na verdade, essas posses aqui ordinárias, elas estão menos, a uso capião de ordinário, eles estão menos usados, né? Hoje se usa mais essa tabela aqui, tá? Mas isso é para vocês entenderem e saberem as modalidades do uso capião que existe. É facultado ao autor da uso capião de bem móvel ou imóvel acrescer ao tempo de sua posse o tempo da posse de seus antecessores, desde que esses sejam contínuas, pacíficas e que haja justo título de boa-fé no caso do uso capião. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho lá, eu vou entrar com o uso capião de um sítio, um exemplo, tá? Eu posso utilizar
o tempo, por exemplo, que foi meu pai, que meu pai estava já na posse desse imóvel, tá? Então, por exemplo, foi uma posse que foi constituída pelo meu pai e pela minha mãe. E aí eles faleceram e eu fiquei com esse bem, e aí eu posso usar esse tempo de posse do meu pai e da minha mãe, tá? Desde que esteja um contínuo, né? Seja tempo ininterrupto, pacífico, que haja justo título de boa-fé do uso capião, tá? Se não tiver o justo título e a boa-fé, aí eu não posso usar, entra naquele outra modalidade, né? Na outra modalidade aqui, independente do justo extraordinário, só que eu não posso usar, por exemplo, o tempo que foi utilizado por os antecessores. No caso, se fosse meu pai, minha mãe, aí eu não posso usar. Só posso usar se tiver que tenha sido de forma pacífica e que haja justo título e boa-fé. Aí eu posso falar, olha, meu pai já morava nessa propriedade com a minha mãe desde tanto, ele plantou e tal, aí eu posso usar esse tempo aí, tá? Admite-se também a forma extrajudicial da uso capião no novo Código Civil, cuja abordagem deixamos por conta da disciplina de processo civil, tá? Então, quero para que vocês entendam que a uso capião ela não precisa ser necessariamente judicial, ela admite hoje a forma de disciplina administrativa, de forma administrativa direto em cartório. Lembrando que é vedada o uso capião de bens públicos. Então, a gente sabe que não existe uso capião. Invasão de bem público não gera uso capião, tá? Então, não tem como entrar com o uso capião de bem público. Vamos falar um pouquinho da forma de aquisição. Nós falamos agora aquisição de uso capião, agora nós vamos falar na aquisição de ascensão. Por sua vez, é nas palavras de Feudo, o ato de acrescentar, ajuntar, correspondendo à forma originária da propriedade, podendo ocorrer das seguintes formas. Gente, a cessão é juntar, é aquilo que vem, né, que ajunta. Então, assim, são situações um tanto quanto difíceis de acontecer, mas pode acontecer. Por exemplo, formação de ilhas em águas particulares. Tá? Então, por exemplo, às vezes formam ilhas ali numa extensão de águas que é de uma propriedade particular. Tá? Então, caberá ao particular o direito de uso e fruição das ilhas da propriedade da União ou Estado, mesmo que aquela ilha seja da União ou do Estado. Quem vai usar e usufruir daquilo é o proprietário daquela propriedade, entendeu? Que formou aquela ilha ali. Muito embora aquilo ali seja da União, seja do Estado. Aluvião, que representa o depósito de materiais às margens dos rios, alargando as margens que passam a integrar a propriedade do dono das terras em o que depósito se deu. No caso de abrir, de repente deu uma enxurrada e depositou e alargou aquela margem de rio. Aquilo ali, aquele alargamento vai ficar para quem? Para o proprietário é uma forma de aquisição da propriedade, porque vai ficar para o proprietário do imóvel. Avulsão, que representa o deslocamento de terras de um imóvel para outra margem. Então, por exemplo, tem um imóvel numa margem do rio, outra margem, no outro imóvel na outra. Aí teve uma grande chuva ou um terremoto, e aí deslocou uma porção de terra que era de um para o outro. O que vai acontecer? O proprietário que agregou essa porção de terra, ele vai ter que pagar, né, para o outro que teve o deslocamento dessa terra, entendeu? No Brasil é difícil de acontecer porque normalmente isso ocorre em terremotos, né? Abandono de alvéolo, ou seja, uma hipótese em que o leito do rio secar, os proprietários ribeirinhos poderão dividi-lo de forma proporcional, sendo que os prédios marginais se estendem até o meio do alvéolo. Então, é no caso de secar, por exemplo, o proprietário ribeirinho secou a parte de um, aí o que sobrou eles têm que dividir, tá? Também uma forma de aquisição de propriedade. Por quê? Porque agrega.
vem, né, a junta, tá? E aqui eu quero dizer o seguinte: é importante dizer que a previsão do Código Civil não esgota as formas de aquisição da propriedade, tendo em vista que estas também embarcam desapropriação, a adjudicação compulsória e o casamento pela comunhão universal de bens. Veja, então existem, além dessas formas, da uso capião, do registro de título e da ascensão, existe também outras formas de aquisição da propriedade, que é o caso da desapropriação, a adjudicação compulsória e o casamento pela comunhão universal de bens, tá? Vamos lá. Fiz aqui um esqueminha da aquisição, para a gente finalizar, do imóvel. Formas de aquisição: uso capião, quando exercida a posse contínua e incontestadamente por 3 anos, desde que haja justo título de boa-fé, ou se exercida a posse por 5 anos, independentemente de justo título e boa-fé. Gente, eu coloco aqui 3 anos, 2 anos, porque isso aqui existe, você vai ter que enquadrar seu caso, naqueles casos, o tipo de uso capião, tá? Se é um esquema que eu copiei, aqui ele fala exercido, não é toda uso capião que você vai poder entrar com 3 anos ou com 5 anos, vai depender, você vai ter que pegar teu caso em concreto e enquadrar, tá? Mas você tem que entender que isso é uma forma de aquisição, a uso capião. Ocupação, ou seja, apoderar-se de coisas sem dono, tá? Também é uma forma de aquisição de bem móvel, tá? Perdão, gente, estou falando de bem móvel. Perdão, desculpe. Vamos lá, uso capião é 3 anos mesmo, tá? De bem móvel. Desde que haja justo título e boa-fé, ou exercida após por 5 anos, independentemente de justo título e boa-fé. Bem móvel, vamos lá. O bem móvel é exatamente isso, é 3 anos. Então, por exemplo, se eu tenho um carro que eu tenha lá, eu tenho, o proprietário nunca assinou aquele recibo, mas eu tenho uma compra, eu fiz uma compra dele e estou na boa fé e eu estou há 3 anos, eu posso entrar com uso capião, ou 5 anos, independentemente desse justo título e boa fé, tá? Ocupação, ou seja, apoderar-se de coisas sem dono. Então, é aquela coisa, se você procurou, você foi lá, foi atrás para ver se aquela coisa não tinha dono e não, ninguém apareceu, você ocupou esse bem, você pode ser considerado, é uma forma de aquisição, tá? Achado do tesouro de cujo dono não haja memória. Então, vamos imaginar lá que você comprou um sítiozinho, uma chácara, e estava lá cavando para plantar uma fruteira, e de repente você achou uma peça ou um tesouro enterrado, e que não tem como descobrir, não haja memória de quem seja o dono. É uma forma de aquisição, tá? Tradição, que a gente já viu, que é a forma de entrega, né? Pelo atual proprietário a quem adquiriu, que é aquela entrega do bem, tá? Especificação, ou seja, o dono da matéria-prima, em regra, será proprietário daquilo do que essa se transformar. Então, especificação, se eu tenho a matéria-prima, e eu sou dono do que ela se transformar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma plantação de jabuticaba, né? E, e eu vou lá e faço, por exemplo, geleia, eu sou dono da geleia também, entendeu? Nesse sentido. Fusão de coisas diferentes em uma substância líquida. Gente, assim, é difícil dar um exemplo. Como é meu. Por exemplo, se tem, eu me torno dono daquilo que é uma fusão de uma coisa, de coisas diferentes em uma substância líquida, e aí eu sou dono. É bem complicado dar um exemplo prático disso, sabe? Vamos imaginar, talvez, né? Eu posso estar errada, eu vou até pesquisar mais, porque eu não consigo, mas vamos imaginar no garimpo, quando se faz aquela
pega na água e começa a se fazer e de repente ali tem aquelas pedrinhas de ouro, né? De repente seria isso. Apesar de que a questão mineral a gente tem que tem uma legislação própria, porque as minérios eles não são nossos, né? Mesmo que estejam na nossa propriedade, eles são da União, eles são do Estado, não é nosso, né? Mas seria mais ou menos assim, alguma coisa que misturada a uma substância líquida é, é, se transforme, e aí isso é uma forma de aquisição. Comissão, fusão de coisas diferentes em uma substância sólida, aí já seria eu misturar uma coisa numa substância sólida e se transformar em outra. Seria também uma forma de aquisição. Adjução, fusão de uma coisa principal a outra acessória. Então, assim, esse daí já seria mais simples, tipo, vamos imaginar, eu tenho um carro e aí eu coloco nele uma câmera de ré, né? Um, um rádio multimídia. Então, é uma forma também, tá? De aquisição de bem imóvel. E perda da propriedade, tá? Isso é dos bens móveis. Alienação, que corresponde à transmissão da propriedade por um ato inter vivos, podendo ocorrer de forma gratuita, exemplo da doação, ou onerosa, exemplo da compra e venda, ocorre por meio de negócios jurídicos, sendo imprescindível o registro para a transmissão dos imóveis e na transmissão de bens móveis. Então, isso é para transmissão, a perda da propriedade pode ser tanto por bens móveis ou imóveis. Nós temos através da alienação, que é onde você transmite, né? Pode ser de forma gratuita, quando é doação, ou pode ser de forma onerosa, quando é uma questão de compra e venda. No caso dos imóveis, não basta só a transmissão do bem, né? Mas precisa da transcrição, tá? A renúncia, em que o proprietário manifesta sua intenção em se desfazer do bem, sendo que no caso de bens imóveis, concretizados após o registro no cartório competente. Então, a renúncia, quando eu renuncio àquele patrimônio, àquela propriedade, e aí eu me manifesto nesse sentido, e no caso dos bens imóveis, eu tenho que ter esse registro no cartório para que isso seja considerado realmente efetiva a renúncia. O abandono é quando o dono deixa de exercer os poderes da propriedade, não exercendo a posse sobre o bem, deixando de recolher os tributos decorrentes. Abandono, o nome já está dizendo, quando eu realmente abandono, eu não exerço os poderes de uso, eu não recolho os tributos, eu abandono aquele bem, seja móvel ou imóvel. Perecimento da coisa, ou seja, a destruição da coisa que acarreta a extinção do direito de propriedade. É quando a coisa se perde, ela se destrói e totalmente isso, consequentemente, acaba o direito de propriedade, tá? Um exemplo, por exemplo, do bem móvel, quando um carro bate, dá perda total, eu não tenho seguro, enfim, aí é uma perda, um perecimento do bem. E desapropriação, que pode ser exercida pela União, Estados e municípios ou Distrito Federal, desde que por necessidade, utilidade pública ou interesse social, fazendo jus o proprietário ao recebimento da indenização. E a desapropriação também é uma forma de perda da propriedade, tá? Onde a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, por necessidade, entendeu? Pela questão da utilidade pública, função social, né, ou interesse social, ele desapropria, ou seja, tira esse poder de propriedade do dono originário, entendeu? Mas o dono ele tem direito à indenização do valor correspondente a essa propriedade dele. Bem, gente, então eu queria parar por aqui o compartilhamento e dizer a vocês o seguinte: nós acabamos aqui, falamos nessa matéria, espero que tenha entendido, espero que vou compartilhar o link para que vocês possam assistir, tá?
E as dúvidas vocês podem levar no próximo encontro, que nós vamos debater sobre ela. E sobre a questão do resumo, eu quero um resumo, tá? Simples, uma lauda, frente e verso, uma lauda e meia no máximo, tá? Do que vocês entenderam, do que a gente viu aqui, tá bom? E esse material também eu vou compartilhar no AVA, tá? Para vocês. E espero que vocês tenham aprendido e também que as dúvidas a gente conversa no próximo encontro, tá? Então, boa aula para vocês. No caso, hoje para mim ainda é feriado, quarta-feira, mas se vocês forem assistir na quinta-feira ou depois, é um bom dia para vocês, aproveitem. Até mais.